Muito bom dia a todos. Já ouvimos muitas coisas importantes nos cânticos, agora nesta carta, que certamente deve nos fazer pensar. Mesmo nós que somos do Senhor, infelizmente, podemos identificar com algumas das coisas que ouvimos. Ora bem, eu nesta manhã quero falar-vos de uma pessoa que aparece aqui nesta imagem. O nome dele aparece nesta imagem. Vou falar-vos é uma lição de história, escola dominical, digamos. E veja se... Ok. É o maior que podem, não é? Ok, ótimo. Quero-vos falar do tetraneto de David. Só se quiseres que corte e comenta aos bocados. Dá para ampliar, amplia mais. Sim, mas não é isso, mas não fica toda. Sim. Mas podes pôr para já só ali em cima. Eu quero falar do tetraneto de David. Tetraneto. Salomão era filho, neto, bisneto, trineto, mais para baixo um bocadinho, o tetraneto. Quero falar de Josafá. Josafá foi um bom rei em Israel, em Judá. Vou só aqui em poucos minutos tentar traçar-vos uma panorâmica, porque não é algo que nós falemos muitas vezes, mesmo nas mensagens, falamos muito dele. Então o que é que acontece? David foi rei em Israel, depois foi Salomão, foram dois bons reis, por isso é que eu pus ali uma estrelinha, parecido com a estrela de David, se bem que a estrela de David não é daquela cor, mas tem uma estrelinha a dizer que foi um bom rei. E depois do rei Salomão veio o rei Roboão, que foi um mau rei, e não só foi mau rei, como provocou a divisão do reino de Israel em dois. Porque ele foi muito mau, o povo foi pedir para ele ser mais brando do que o pai, ele aconselhou-se com os amigos e provocou a divisão do reino. E no reino do norte houve dois reinos, então, o reino de Israel a norte e o reino de Judá a sul, onde estão o rei Roboão e depois o filho, o neto e por aí fora. E algo muito interessante é que, por amor a David, várias vezes na palavra de Deus nós lemos que por amor a David, Deus permitiu sempre que houvesse linhagem de David por ali fora. Ou seja, nunca foi cortada a sua descendência. Ao contrário da nação de Israel, o reino de Israel, o reino do norte, começou com o Jeroboão e foi sempre mau. Todos os reis foram maus, não se aproveitou nem um só. Tanto que várias vezes Deus disse, olha, chega... a tua descendência vai ser exterminada. E houve várias dinastias. Vocês sabem o que é uma dinastia? Um conjunto de reis que sucedem uns aos outros sempre dentro da mesma família, passa de pai para filho. Nós aqui em Portugal tivemos 4 dinastias, do Afonso Henriques até Dom Fernando, de Dom João até Dom Sebastião, mais ou menos, por ali fora. E depois tivemos a dos Filipes de Espanha, e depois tivemos de Dom João IV, pensou, até Dom Manuel II. Tivemos 4 dinastias, ou seja, houve interrupções na linhagem dos reis. Em Judá nunca houve, passou de sempre de pai para filho, ou para um familiar. No Reino do Norte foi uma desgraça, não só em termos espirituais, mas também em termos de dinastias. Porque estava um rei, e depois havia um que se opunha e matava-o, e foi muito complicado. No Reino do Norte, daqui para este lado, é Israel, ninguém temia a Deus. Eram todos maus. Nós lemos muitas vezes na palavra de Deus a dizer que fez mal, parecia aos olhos do Senhor, e andou segundo os caminhos de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel e foi mau, e todos os outros foram tais ou piores. Do lado de cá, houve alguns bons reis. Roboão foi um mau rei, Abias foi um mau rei, e depois o rei Asa foi um bom rei. Muito pouco conhecido na palavra de Deus, mas foi um bom rei. Teve algumas coisas não tão boas. Houve um problema na vida dele em que ele, em vez de buscar ao Senhor, buscou um aliado, aliar-se ao rei da Síria, e Deus repreendeu, ele não aceitou bem, depois até castigou o profeta, ficou doente dos pés, não buscou ao Senhor, ou seja, teve um final não muito feliz.
Mas é importante isto que eu vou dizer agora. Este rei Asa andou sempre à guerra com este rei Baasa. Não está ali ligado a ninguém porque não interessa muito a descendência dele, porque também foi cortada. Mas o rei Asa e o rei Baasa, o Baasa do Reino do Norte, de Israel, davam-se mal um com o outro. Isto é importante, eles davam-se mal um com o outro. E depois o filho, Josafá, foi contemporâneo do rei Acabe. O rei Acabe é bastante conhecido. O rei é bastante conhecido e particularmente a mulher dele, que era do pior que havia. Era Jezabel, filha do rei de Sidom. E foi esta mulher, esta Jezabel, que trouxe para Israel o culto a um Deus muito conhecido. Qual é? Baal. Trouxe para Israel o culto a Baal. E vamos ver que não foi só para Israel. Depois também acabou por ir para Judá. Já vamos ver por onde. Acho que vocês conseguem ver. Jezabel trouxe para aqui e depois para ali. E vamos ver como é que isto aconteceu. Jezabel diz a palavra de Deus que o rei Acabe fez mal, o que era mal aos olhos do Senhor, porquanto tinha por mulher a Jezabel. Porque a Jezabel é que estava sempre ali a atiçá-lo para fazer o mal. Até provocou, por exemplo, lembram-se certamente da história da vinha de Nabote, que o Acabe queria aquela vinha, o Nabote não queria vender, então a Jezabel disse: olha, matamos o Nabote e a vinha fica para ti. Ou seja, ela era má a esse ponto. Era mesmo muito, muito má. Josafá era um bom rei. Diz da palavra de Deus que ele fez o que parecia bem aos olhos do Senhor. Podemos ler rapidamente. A história dele fala no primeiro livro de Reis. No primeiro livro de Reis, mas fala principalmente no segundo livro das Crónicas. E eu quero ir lá, mas primeiro queria ler só uma passagem importante. É a única passagem que vamos ler no livro de Reis, que é primeiro livro dos Reis, 22:45. Eu não sei se... Podes mostrar agora, depois voltamos lá. 22:45. É importante esta passagem. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Um resumo muito resumido do reino de Josafá foi... Podes pôr também o 43, já agora. 43. E andou em todos os caminhos do seu pai Asa, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E depois versículo 45. Porque isto fala do versículo 44, é algo que infelizmente acontecia sempre. Mas já agora, põe o 44, que é importante. Todavia os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Ou seja, isto era algo de mau. E quase sempre os reis, mesmo os bons reis, não conseguiam fazer uma limpeza geral ao reino. Havia sempre ali alguns resquícios de maldade, de adoração aos ídolos. Mas ele esteve em paz com o rei de Israel. E fez muitas outras coisas boas. Mas é importante isto. Porquê? Ele viu o seu pai... Podemos voltar à genealogia, se faz favor. Ele viu que o seu pai, Asa, andou sempre à guerra com este Baasa. Muita guerra. E ele pensou: eu quero paz. Eu não quero estar sempre em inimizade, sempre preocupado. Lá vamos outra vez para a guerra. Quero paz. E uma maneira de ter paz, vamos ver como é que ele arranjou a paz com o rei de Israel. Isto está aqui claro. Como é que ele arranjou paz com o rei de Israel? Como é que se fazia em tempos? Há algumas séries assim sobre reis, sobre tronos, Guerra dos Tronos, isso, que aquilo relata um pouco a podridão dos reinos e das famílias que se degladiam umas com as outras pelo poder. Como é que eles fizeram aqui? Era que davam-se um para lado. Exatamente. E isto é muito comum. Mesmo aqui em Portugal, volta e meia, casava-se o filho do rei de Espanha com o filho da... E nós tivemos para perder o reinado por causa disso. O final da primeira dinastia quase que foi assim, não foi? O rei de Portugal casou com uma filha do rei de Espanha e depois nós tivemos quase, se não fosse o Nuno Álvares Pereira e o Dom João I a irem à luta, nós entre aspas, tínhamos perdido a independência por causa destas alianças. E aqui quase que acontecia isso também. Então o que é que fez o Josafá e o Acabe?
O Josafá queria paz com o rei de Israel. Não queria andar sempre como o pai, passa a expressão, à batatada com uns com os outros. Então o que ele fez? Vamos casar os nossos filhos. Assim, nós não atacamos a vocês, não nos atacamos uns aos outros. E fica tudo em paz. Ótimo, maravilha. Há um grande problema. Ele casou com a filha de Jezabel. Casou o filho, Josafá casou o seu filho com a filha de Jezabel, que não é nada flor que se cheire. Apesar deste versículo ser muitas vezes utilizado, segundo aos Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, é muitas vezes usado e bem com os descrentes, também, não com descrentes em termos de casamento, também é verdade em termos de alianças. E não estou a dizer que nós não possamos relacionar-nos com os descrentes. Mas uma coisa é nós, no nosso dia-a-dia, convivemos com os descrentes. Outra coisa é termos uma afinidade tal, ao ponto de casarmos filhos, de, como vamos ver mais à frente, haver uma identificação, uma afinidade extrema com os descrentes. Isso é muito mau e traz consequências graves, não só para nós, como para os nossos filhos, como para os nossos netos. Quando Josafá teve efeitos no filho, no neto, muitos netos e bisnetos. Esta decisão teve efeitos em toda a família. E também diz a Bíblia, as más conversações corrompem os bons costumes. Em 1 Coríntios 15:33. O que é que lemos então? Vamos então ao livro das Crónicas. O livro das Crónicas é um bom livro para adormecer, sabiam? É um bom livro para as insónias. Não sabem porquê? Não era este livro das Crónicas, mas é assim, às vezes é tão enfadonho ler estes nomes que aparecem aqui. Quando o rei Assuero, no livro de Esther, tinha sono, não tinha sono, não conseguia dormir. O que é que ele pediu? Para ler o livro das Crónicas. Então começaram lá o livro das Crónicas e depois apareceu lá, a dada altura, o Mardoqueu, que tinha feito bem ao rei, e ele perguntou: o que é que se fez quanto a isto? Não se fez nada, então é um bom livro para adormecer. Ora bem, então, o segundo livro das Crónicas, 18. Segundo livro das Crónicas, 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Mais à frente, capítulo 21, versículo 5. Isto já é a falar do filho de Jeorão, que era filho de Josafá. Começou a reinar, versículo seguinte. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. Ou seja, isto para vos dizer que o Jeorão, que era filho de Josafá, vamos voltar à genealogia, obrigado, casou com Atália, ok? E diz mais à frente, no versículo, capítulo 22, versículo 2, 22:2, que era Atália. Atália que, se não conhecem, devem-se lembrar minimamente do que esta mulher fez. Talvez pelo menos eu, quando era mais novo, não tinha bem noção de como estas histórias se encadeavam e de quem era esta Atália. Esta Atália fez coisas terríveis que nós conhecemos da história de Joás, mas se calhar muitas vezes não temos noção de quem era ela e de quem é que a meteu na família de Judá, do reino de Judá. Ora bem, casaram-se, não é? E há aqui uma afinidade tão grande entre famílias. Já repararam? Para além de serem casados, o que é que nota-se aqui também, nestes nomes? Não notam aqui? Temos o Jorão e o Giorão. Nomes parecidos. Eram cunhados um do outro. E o Ocasias. Sabe o que é que me parece aqui? Que o Ocasias, filho de Acabe, era padrinho do Ocasias, filho de Jorão. Ou seja, é tudo família, uma afinidade tal que até já davam os nomes de um ao outro. Muitas vezes acontece uma criança ter um nome
do padrinho, de um tio. Olha, o meu Simão Pedro tem o nome, não, agora que me lembrei, tem o nome do Simão Pedro, tio, não é? Ou seja, havia aqui uma grande afinidade e vamos ver que era mesmo muito grande, demasiado grande a afinidade entre estas duas famílias. Recordem-se, esta família adorava quem? Deus. Adorava o Senhor Deus de Israel, adorava a Deus. Esta família adorava a Baal. A família de Acabe adorava Baal. Completamente diferentes uns dos outros. E o Josafá, preocupado com a paz em Israel, de facto conquistou a paz em Israel, mas a consequência foi grandes guerras que houve. Sabem o que é que eu penso sobre isto? Eu não quero fazer isto, nem vou dizer que vamos fazer. Mas às vezes quase que seria melhor os pais escolherem os maridos ou mulheres para os filhos do que serem eles a escolher. Ao que se vai ver. Mas claro que não vamos fazer isso. Eu não vou dizer ao meu filho com quem é que ele deve casar, mas devo dizer que tipo de características deve procurar numa mulher para ele. O Josafá fez completamente o contrário. Não o encaminhou para um bom caminho. Não encaminhou para uma boa mulher. E não fez aquilo que fizeram os pais de Sansão. Quando Sansão chegou a casa e disse: eu quero casar com aquela mulher porque é bonita, o que é que eles disseram? Não há no povo de Israel mulheres, se calhar bonitas também. Eles não disseram isso, mas não há mulheres aqui na nossa terra, na nação de Israel, que te sirvam. Tens de ir buscar uma daquelas. Olha, exatamente o contrário do que este Josafá fez. Por amor à paz, aquela expressão que se usa muitas vezes, por amor à paz, enfiou a família dele num sarilho de todo o tamanho. O que é que acontece, para além desta afinidade familiar? Há uma outra história que provavelmente poderão conhecer, segundo o livro das Crónicas 18, que é importante. O versículo 1 já lemos, que ele se tinha aparentado com Acabe, e agora vamos ler que Acabe quis ir para a guerra. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que tinha com ele. Ou seja, fez ali uma grande festa. Aquilo que se chama uma operação de charme. Ou seja, fazer ali uma grande festa e agora vais-me pedir alguma coisa, não vais? E o persuadeu a subir com ele a Ramota de Gileade. Porque o Acabe tinha ali o Ramote de Gileade, que era tipo Olivença aqui em Portugal, que Portugal achava que Olivença era de Portugal, os espanhóis achavam que era deles, agora é dos espanhóis. Havia ali uma disputa por um território. Aqui também havia Ramote de Gileade, que Acabe queria aquilo para ele. E então ele persuadiu a ir. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse, reparem no que ele disse, um crente, um homem temente a Deus, a dizer ao homem mais ímpio que Israel conheceu: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Conhecem alguém que disse algo parecido com isto, mas no sentido completamente oposto? Quem é que disse? O meu povo é o teu povo. O teu povo é o meu povo. Ruth disse a Noemi. E atenção, Ruth não tinha nada. Ora bem, Noemi não tinha nada de jeito para que ela pudesse dizer: sim, eu quero ir contigo, o teu povo é o meu povo. Não, Noemi, como se costuma dizer, voltou para Israel com uma mão à frente e outra atrás. Não tinha nada. Foi para lá com um marido e 2 filhos, e veio de lá com uma nora. Porque morreram todos. E uma das noras não quis voltar para a terra dela. Ela disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde pousares, eu pousarei também. Mas reparem, ali é a gentia, ou seja, a descrente, se bem que na altura provavelmente já se teria convertido ao Deus, foi nesse momento em que se converteu ao Deus de Israel, ou pelo menos vemos isso bem patente. É ao contrário disto. Uma coisa é o descrente dizer: eu quero ser como tu. Outra coisa é o crente dizer: eu sou como tu. A um descrente. Cuidado.
Muito cuidado com isso. E reparem que ele não só implica a ele, mas o povo todo. O povo todo foi a reboque disto. Mas há um problema no versículo seguinte. Até nos podemos juntar a um jugo desigual, mas depois vai haver problemas. O Josafá queria consultar o Senhor. O Acabe não. O que é que o Acabe queria? Nós vamos, não vamos ler isto tudo depois, mas o que é que o Acabe queria? Ele... versículo 5. Ele chamou quem? 400 homens, os profetas de Baal. E o que é que os profetas de Baal diziam? Rei, se calhar não é boa ideia, isto vai correr mal. Não, os profetas de Baal diziam o que o rei queria ouvir. E depois aparece, mais à frente, aparece um outro profeta do Senhor que diz, sim, vai que tu vais ganhar. Mas depois ele aperta com ele e diz, diz a verdade. E ele diz, tu vais morrer na batalha. Diz ao rei Acabe. E o rei Acabe, preocupado, ora, isto vai correr mal. O que é que ele fez? Versículo 28. Versículo 28. 28. Não, problema, 28. O rei Acabe, preocupado com aquelas palavras do profeta de Deus, o Mica ou Micaías, né? Depende de... Micaías. Preocupado com as palavras do Micaías, que era um profeta de Deus, que ele diz mesmo, eu não gosto dele porque ele só fala mal de mim. Ele queria, era aquilo que se costuma dizer yes man. Ele queria pessoas que só dissessem sim. Ou seja, aquelas pessoas que estão sempre a apoiar o rei, diga o que disser, estão sempre a apoiá-lo. E aquele profeta dizia mal. Então ele, com medo do que o profeta acabou por dizer, que ele ia morrer, ele o que é que faz? Subiu, pois, o rei de Israel, diz Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E reparem, um rei que sempre quis a paz, não é? Fez tudo o que fez para ter paz. E depois vai-se meter na guerra por causa deste rei. E olha o que é que este rei Acabe lhe faz. Disse o rei de Israel, Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Ou seja, o rei Acabe disse, olha, vou disfarçar-me, fazer de conta que não sou rei. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. O que é que acham que acontece? Numa guerra, nós felizmente nunca andamos, pelo menos não temos esta cultura de guerra, a não ser alguns dos mais velhos que conviveram com os tempos da guerra colonial, não temos muito conhecimento de como é que é a guerra, também não tenho. Mas o que é que o inimigo procura sempre fazer em relação... Um exército procura fazer em relação ao exército inimigo? Atacar quem? O rei, o comandante, o general, o rei. Eu não sei se os sírios, os inimigos, sabiam que havia dois reis. Mas para a luta, para a batalha, quantos reis é que eles viam? Um só. Quem é que acham que eles iam atacar? Esse. E foi mesmo. Ou seja, reparem no que é que o Josafá se foi enfiar. Foi confiar no rei Acabe, que pensava que era amigo dele. Pensava, se calhar, o Josafá, que até o conseguiria influenciar. Sabe, pensou, olha, nós até se calhar vamos conseguir convertê-los ao Deus de Israel. Não. Meteu-o a jeito de morrer na batalha. Porque o inimigo, versículo 30, deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo, não pelejareis contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Ou seja, é um alvo a bater. E foram atrás de quem? Sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Senão ele tinha morrido ali. Se não fosse o Senhor, ele tinha sido ele a morrer. Mas quem é que morreu? Versículo seguinte, vendo que não era o rei de Israel, deixaram de seguir. E versículo 33, acabou mesmo por morrer o rei Acabe. 33 e 34, com uma pessoa, um arqueiro atirou uma seta ao calhas e acertou-lhe e numa parte que não estava bem protegida e morreu. Ok? Ou seja, vejam onde é que o Josafá se foi meter o povo dele, ele que tanto era pela paz,
Se calhar queria ser recordado para o futuro como um rei que conseguiu cimentar a paz entre os dois reinos. Onde é que ele se ia meter? Morreu o rei Acabe, ok? Alguns anos depois morreu o rei Josafá. E quem foi reinar? O rei Jeorão. Entretanto, estava a reinar em Israel, primeiro este Acasias, que morreu passado pouco tempo, e depois o seu irmão, Jorão. E repara que há aqui muita gente a morrer ao mesmo tempo. 841, 841, isto são os anos. 841, muita gente morre naquela altura. Já vamos ver porquê. Mas sabem o que é que fez o rei Jorão quando começou a reinar? Capítulo 22, capítulo 21, versículo 1. Eu vou tentar ser rápido, mas é importante nós, mesmo que não leiamos tudo. Josafá morreu, não é? E quem foi? Jorão foi a reinar. E tinha muitos filhos, tinha muitos irmãos. Josafá tinha muitos filhos. Tá. Estão a ver? 1, 2, vários. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Além do Jorão, mais 6 irmãos. O que é que podia o Jorão pensar? Olha, se um dia eu morrer, tenho aqui algum dos meus irmãos, até para, se eu não tiver filhos, até para um dia reinar em meu lugar. E o pai o Josafá deu presentes a todos, cidades em Judá, mas o reino deu ao Jeorão porque era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino do seu pai, havendo-se fortificado, matou a todos. Matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Matou tudo. E versículo 5, versículo 6 agora. Reinou 8 anos em Jerusalém. Versículo seguinte. E andou, ou seja, fez tudo o que era mau. Porquê? Porque tinha a filha de Acabe por mulher. Acabou por ser um rei péssimo. Quem é que influenciou o Jeorão a fazer isto? A matar os seus próprios irmãos? Foi a mulher. Isto não veio da genética, não veio do pai, que era o rei Josafá, nem do avô, que era o rei Asa. Porque isto nunca se tinha feito em Israel. Em Judá. No reino de Judá nunca havia esta... Nos gentios, nos pagãos, isto fazia-se a torto e a direito. Vemos, por exemplo, o rei Herodes, que tentou matar o Senhor quando era bebê. Matou filhos, matou netos, matou tudo, porque não queria de maneira alguma perder o reino. Então havia esta prática de exterminar toda a concorrência. Vocês lembram-se certamente desta passagem. Davi, parecido com o que aconteceu com o Jeorão. Jeorão tendo estabelecido o seu reino, não é? Havendo-se fortificado, subindo Jeorão ao trono do seu pai, e havendo-se fortificado, o que é que ele fez? Foi tratar de matar toda a gente. O que é que fez David? O rei David, quando chegou ao trono e havendo-se fortificado, o que é que ele faz? Alguém da casa de Saul. O que faria um rei que sobe ao trono, uma nova dinastia, não é filho do rei anterior, sobe ao trono, o que é que ele vai querer fazer? O que é que normalmente fazem? Matar tudo o que há. Tudo o que sobra. O que é que ele fez? Há ainda alguém da casa de Saul para que lhe faça bem. Não é faça mal. Para que lhe faça bem por amor de Jónatas. E havia o Mefibosete, que é aquela história extraordinária da palavra de Deus, em que ele usa de misericórdia e de compaixão para com aquele homem. Reparem como é completamente diferente a atitude de um e do outro. Ou seja, o seu pentavô, se é que existe, ou seja, várias gerações antes, teve compaixão. E este Jeorão mata os seus próprios irmãos. Influenciado por quem? Por esta Atália, porque vamos ver daqui um bocadinho o que é que ela fez. Este homem foi péssimo, foi um péssimo rei, e diz a palavra de Deus que foi, versículo 21, 20, rápido. Desculpa, está a ser muito... 21, 20. Foi sem deixar saudades. Foi sem deixar saudades. É um reino terrível. E não o sepultaram nos sepulcros dos reis, ou seja, não teve honras como outros reis tiveram. Então ele morreu. Vamos outra vez à genealogia, por favor. Morreu o Jeorão. E a seguir veio reinar o Acasias.
coitado, um ano ou se tanto, à volta de um ano. Entretanto, reinava aqui o Jorão. E o que acontece? Morreram os dois na mesma altura. Porquê? Era tio e sobrinho. Deus tinha prometido que ia exterminar a casa de Acabe. Acabe, a tua casa vai ser exterminada. Então, Eliseu, o profeta Eliseu, ungiu este general das tropas de Israel como rei. E o que é que ele fez? Limpou tudo. Foi a Jezabel, foi o Jorão e foi o Acasias. Matou-os a todos. Ok? Foi tudo. E começou mais ou menos bem, mas depois matou os profetas de Baal todos, só que depois voltou ao mesmo, a adorar também os ídolos, em vez de se voltar para o Senhor, não. Então, mas foi um instrumento de Deus para cumprir o que tinha prometido, que era exterminar a casa toda. A casa de Acabe. Mas sobrou uma. Quem é que sobrou ainda? Da casa de Acabe, que ele não matou. Matou Jezabel, o Acasias já tinha morrido, matou o Jorão, matou o Acasias, faltava a Atália. A Atália, que estava no reino do sul, e ele só tinha influência sobre o reino do norte, e só conseguiu matar este porque este tinha de visitar o tio. Um deles estava doente, foi assim qualquer coisa. Eles este tinha ido a Israel visitar o tio. E a Atália ficou em Judá, no reino do sul. E vendo, onde é que está? 22:10. 22:10. Esta era uma Jezabel, era tipo a Jezabel. Vendo depois a Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Foi tudo. Tudo, menos um. Versículo 11. O Joás foi salvo. Josabate tomou Joás, filho de Acasias. O Acasias tinha um filho que escapou àquela limpeza. Porque sabe o que é que aconteceria? A casa de Acabe não só não seria exterminada, como ia passar a reinar em Judá. É terrível. Ou seja, este homem Joás felizmente não foi influenciado nem pelo seu pai, nem pelo seu avô, mas foi influenciado por um homem de Deus, que era o Joiada. O Joiada tomou conta dele e foi ele que depois o levou para... capítulo 23, versículo 1, só isso. Exatamente. O Joiada, que era um sacerdote que tomou conta de Joás. Mas reparem agora, só para verem como as coisas são. O Josafá, bem intencionado, o que é que ele queria? O que é que ele queria mesmo? Paz. E teve paz. Uma das primeiras passagens que lemos houve paz no tempo dele. Aliou-se com Acabe. Casou os filhos de um com os filhos do outro. Não influenciou positivamente, nada. Não vemos aqui, em momento algum, o Acabe às vezes parece que anda assim um bocadinho melhor, quando vem o profeta e o repreende, diz que Deus vai destruir a tua linhagem toda, e depois arrepende-se um bocadinho, mas não lemos nada de Josafá a influenciar positivamente o Acabe. O contrário vemos muitas vezes. Ele vai para a guerra, quase morre na guerra por causa do Acabe. Depois o filho casa com esta mulher, com a Atália. A Atália convence-o a matar os irmãos todos. Depois morrem todos. Fica a Atália, e a Atália trata de matar tudo que era da descendência de Jorão. Para ver como as coisas são. Nós, quando damos um dedo ao diabo, ele, se não tivermos cuidado, ele toma conta de nós. É muito, muito, muito solene estes avisos, estas lições que podemos tirar da vida de Josafá. Bem intencionado, queria paz,
que é que conseguiu? Guerras. Daquelas guerras que nunca se tinha visto semelhante coisa. Creio que não vejo mais ninguém a fazer tão mal quanto isto. Claro que depois lá mais para a frente temos o rei Manassés, lá mais para a frente, que até sacrificou os próprios filhos pelo fogo. Passou os seus filhos pelo fogo. Vemos coisas tremendas. Mas é uma coisa que nunca é desvista. Numa nação que devia ser temente a Deus. E foi mesmo a providência divina a proteger estes Joás, caso contrário, tinha sido a ruína de Judá. E várias vezes Deus, parece que Deus tem vontade, olha, vou acabar com isto. Vou exterminar a casa de Judá também. Mas o que é que dizia muitas vezes? Por amor de Davi, pela promessa que ele fez a Davi, vou manter sempre uma lâmpada acesa em Judá. Obrigado. Davi, por amor a este homem de Deus, houve sempre, nós podemos fazer por aqui a árvore, por aqui abaixo, fica mais complicado ali mais para baixo, com cada vez menos bons reis. Reparem como os reis são poucos, os bons reis são poucos. E é muito raro ver 2 seguidos. Muito raro. Por acaso há aqui, depois há aqui também 2 seguidos, mas é muito raro. E começa a ser cada vez mais difícil. E eu queria só terminar com este aviso muito solene. Nós que somos do Senhor, devemos procurar fazer com que os nossos filhos também sigam os caminhos do Senhor. Porque é muito fácil descambar, como vem. Muito fácil descambar. Mas depois, reatar, certamente conhecem muitos casos de pais crentes, têm filhos. Os filhos, alguns são do Senhor, outros não são, e infelizmente vemos muitos a ficar pelo caminho. Depois é muito difícil os avós conseguirem trazer os netos para os caminhos do Senhor. Portanto, investamos fortemente, aqueles que são pais, nos filhos, para que eles façam boas decisões, não as casemos com atalhas, não tenhamos o nosso círculo de influência, o nosso círculo de amigos mais próximos, pessoas que não querem nada com Deus, porque eles vão influenciar os nossos filhos também. Vão influenciar os nossos. Portanto, muito cuidado, que é uma coisa que eu sinceramente não entendo, como é que alguns pais crentes não proporcionam aos seus filhos estarem com outros jovens da sua idade no meio dos crentes. Pois o que é que eles vão fazer aos seus filhos, muitas vezes? Vão buscar um parceiro, uma mulher, um marido, ou onde? Onde é que vão buscar? Ao mundo, vão buscar atalhas. Pode não ser tão más como as atalhas, mas depois querem consultar ao Senhor, como fez o Josafá, querem consultar ao Senhor, e da outra parte, do lado do rei Acabe, nem sabia o que era isso. Só sabia que era uma coisa má, que falava sempre mal dele. Ou seja, não dá para ver convivência entre... Não é convivência, não dá para ver comunhão. Convivência, é claro que temos que conviver, senão, como diz o apóstolo Paulo, necessário nos seria ser do mundo. E não pode ser. Mas temos muito cuidado, porque isso vai influenciar a nós. Ora, reparem quantas gerações foram afetadas. Este aqui só não morreu, mas morreram irmãos dele, certamente. O resto morreu tudo. A decisão de um homem de Deus. Não estou a falar de um ímpio. Um homem de Deus. Uma má decisão dele, os efeitos que trouxe para ele, para a família e para o próprio rei. Portanto, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a estarmos alerta. Porque o diabo, como nós ouvimos ainda há bocadinho, ele gosta muito de nos ver a fazer asneiras. Fica todo contente. Mas nós não andamos neste mundo para agradar a ele, mas para agradar àquele que nos alistou para a guerra. O Senhor nos abençoe.